oração. Eu gostaria de compartilhar a palavra hoje do Senhor, baseada no texto de Efésios, capítulo 3. Na semana passada, nós falamos sobre crescer na intimidade. Hoje, eu quero falar com você sobre crescer em amor. E vamos, antes de tudo, ler esse texto. Está aí projetado. Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa palavra amor é uma palavra que já perdeu a sua força. A gente usa amor, para tantas... E eu vou falar uma palavra aqui, imbecilidades. Olha a frase aqui, o amor venceu. Uma palavra tão nobre, usada para um objetivo tão idiota, desculpe falar. O amor venceu. Os políticos usam isso para celebrar a vitória de um certo partido político, de um presidente. O amor venceu. Pessoas muitas vezes incoerentes naquilo que ensinam, no que falam, mas dizem, agora é o amor. Mas praticam o ódio, praticam todas essas coisas. Incoerência, a gente fala que essa palavra amor, ela é usada quando o cara quer largar a esposa, e ele falou que acabou o amor, e que ele encontrou um outro amor, então ele vai deixar a família e tudo, por causa que agora ele está amando de verdade. Outra forma totalmente errada de usar a palavra amor. Amor é usado por pastores, líderes, para manipular as pessoas e fazer com que elas façam e cumpram coisas dentro da igreja que está totalmente fora. Mas é por amor que você tem que fazer isso, por amor a Deus. E usa a palavra manipulando-a e usando-a para mexer na cabeça das pessoas. Eu creio que eu estava louco para usar essa palavra incongruência. Gastei no ano, estou começando, Essa incongruência também acontece na igreja. Incongruência significa essa desarmonia entre aquilo que se fala e aquilo que se crê e aquilo que se faz. Essa incongruência, ela é incompatível, ela é incoerente, muitas vezes dentro da igreja. Nós somos a comunidade que deveria manifestar de maneira mais clara e possível o amor. E nós olhamos muitas vezes que falamos, pregamos e dizemos sobre amor, mas quando a gente vai nas entranhas dos relacionamentos, dentro do convívio, muitas vezes dentro das casas, dentro dos ministérios, dentro das células, dentro daquilo que nós fazemos, é bastante incongruente. É bastante desarmônico. O que você ouve, o que você diz que você crê em relação àquilo que você faz.
Por isso, quando a gente olha para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, essa é uma carta realmente que eu já comentei com vocês, é uma carta que eu amo. Eu já li ela não sei quantas vezes e eu gostaria muito de decorar essa carta, gostaria de sabê-la de cor, do início ao fim. Sei bastante de tudo, né? Eu já li tantas vezes que... Mas essa carta que Paulo escreveu, ele revela nessa carta tantas coisas importantes, e eu gostaria de destacar algumas delas. Quando Paulo escreve essa carta à igreja gentílica de Éfeso, ele está revelando algumas coisas impressionantes. Uma delas é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. A igreja tem essa autoridade e essa posição. E é nesse texto de Efésios que a gente entende que nós estamos assentados em Cristo Jesus, acima de todo o principado, nas regiões celestiais. Ela fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, fala de tantas verdades. E Paulo, então, ele, diante dessa estrutura do texto, quando vai mudar, porque até o capítulo 2, 3, ele vai passar uma base doutrinária. E do 4 em diante, ele vai pôr uma prática daquilo que os capítulos 1, 2 e 3 estavam revelando. E no meio fazendo uma vírgula, Paulo para, na realidade ele começa a oração no capítulo 1, faz um discurso daquilo que era a base doutrinária, e ele fala agora, portanto, diz assim, por essa razão, eu ponho-me de joelho e perante o Pai. E essa oração de joelho, alguns estudiosos dizem que o judeu está acostumado a orar de pé. Ele essa questão de que tem que orar de joelhos é um ensino para algumas igrejas aí que acreditam que a oração é só de joelho. Não, o judeu ele orava de pé. Mas em algumas situações extremas, ele se colocava de joelho. Então, alguns estudiosos dizem que quando Paulo fala, portanto, diante de tudo isso que foi relatado, eu coloco-me diante do Senhor, Pai. E ele começa a interceder pela igreja, ele começa a interceder por nós, ele começa a interceder por aquela igreja. Por quê? O que foi revelado? A palavra de Deus diz ali em Efésios, no início, capítulo 1, que Deus, lá em Efésios 1:10, que Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. Todas as coisas que estão nos céus e na terra estão concentradas em Cristo. O que está revelado nessa carta? Que Deus salvou-nos pela graça, e Ele diz, pela graça nós somos salvos. Esse texto de Efésios, capítulo 2:8, é revelador. Que maravilha esse texto, Efésios 2:8, não existe evangelho sem esse texto. Mas ele traz uma revelação maravilhosa e um mistério que estava escondido diante de todo o povo de Deus, diante de toda a história, é que agora, a partir desse momento, a partir da morte de Cristo, judeus e gentios formam um só corpo. Não há mais barreira de separação. E ele fala então sobre isso, que o mistério foi revelado. Que mistério era esse? Que agora judeus e gentios fazem parte de uma mesma família. E ele vai falando sobre isso, e ele fala que Deus decidiu nos tornar a morada do seu Espírito. Gente, tudo isso que eu estou falando são revelações realmente profundas, maravilhosas. E quando Paulo tem toda essa revelação, ele fala assim, diante disso, perante tudo que eu falei agora, eu me coloco diante do Senhor de joelhos e eu começo a interceder. Porque uma coisa é você saber de todas essas verdades, outra coisa é como isso se tornará prático, vivenciável, realizável em nossa vida. E aí ele começa.
E eu creio que a oração de Paulo, ela é fundamentada, primeiro ele fundamenta a sua oração. Ele fundamenta essa oração de que forma? Ele fala, por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós temos uma identidade, essa identidade é da família de Deus, nós temos um Pai, todos nós temos um Pai, portanto nós podemos orar a Deus Pai, porque nós somos parte dessa família, temos acesso por causa da obra de Jesus a esse Pai, e ele fala assim, portanto, diante dessa realidade, eu oro diante do Pai, que é Pai que toda a família na terra e no céu recebe o nome. Por causa da obra de Cristo, hoje nós somos parte da família de Deus. Você está do lado de uma pessoa, se ela confessou Jesus, ele é seu irmão. Dá uma olhada no seu irmão aí. É seu irmão. Somos irmãos. Irmãos. Fale comigo, irmãos. Tem gente que fala, não, eu tenho as pessoas que eu não quero chamar de irmão. Tem até as brincadeiras antigas que os presbiterianos eram primos, não eram irmãos. Gente, Rafa se tornou irmão depois que ele foi batizado. Mas era um primão. Mas essa loucura de que nós estamos diante de uma realidade poderosa, fazemos parte de uma família, todos nós temos um Pai. E esse Pai, ele é Pai daqui, das pessoas desta terra e das pessoas dos seres angelicais, ele é Pai. E, portanto, uma igreja que nasce dentro de um contexto de amor, porque quando você fala Pai, você fala de amor, você fala de cuidado, você fala de alguém que gera, que protege, que cuida. E quando nós falamos, nós temos um Pai, e por isso que o diabo quer destruir a imagem do Pai, quer detonar a posição de Pai, porque Pai ele traz essa representatividade de segurança, de proteção, de provisão. E esse Pai, então, quando nós oramos, nós nascemos de um amor. João 3,16 diz que, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele fundamenta essa oração, olha, eu vou orar porque eu sei que tem um Pai que me ouve. A gente passava perrengue na escola, eu vou contar para o meu Pai. Agora mudou tudo, agora eu vou contar para a minha mãe, porque os pais estão todos detonados, abandonaram as famílias, estão omissos. Mas um verdadeiro pai, o pai que... eu vou contar para o meu pai, você vai ver o que vai acontecer, eu vou contar para o meu pai. E é nessa realidade da paternidade, de uma família, onde nós temos alguém, um Deus a quem recorrer, que traz todas as bases, que fomos reconciliados por causa de Jesus Cristo. É dentro dessa realidade que nós, como igreja, precisamos andar. É diante dessa realidade que Paulo faz dois pedidos. Ele faz dois pedidos. O verso 16, diante dessa realidade, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, Paulo está orando, eu estou pedindo ao Pai, que nos conceda, que vos conceda, que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito. Paulo está orando para que essa igreja, que tem toda essa revelação, que está sentada com Cristo nas regiões celestiais, que tem o Cristo como cabeça, em que foi salvo pela graça, e que agora fazem parte judeus e gentios, e isso é loucura, vocês estão vendo a dificuldade de judeus e gentios viverem nesse contexto agora. Diante dessa realidade, ele está falando, olha, eu peço para que o Espírito Santo, lá dentro de vocês, fortaleça vocês no homem interior, com o poder do Espírito Santo. Sabe, ele está vendo a realidade de como nós vamos viver tudo isso que foi proposto, e ele fala, olha, vocês só vão conseguir viver isso se vocês forem cheios, interiormente,
do poder do Espírito Santo. E é diante dessa realidade que Paulo clama de joelhos para aquela igreja que traz essa revelação. Se vocês não viverem, não existir essa realidade do poder do Espírito Santo, toda essa revelação que foi dada até agora não será possível ser vivido. É sério, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, não é uma brincadeira. Ou a sua vida se torna viável sendo cheio do Espírito Santo, ou ela vai se tornar um fiasco, um fake news, uma incongruência, qualquer coisa. E você vive uma vida que não expressa realmente aquilo que Deus projetou para nós, de estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, tendo Cristo como aquele que traz todas as coisas e centraliza nele, onde ele traz uma posição de estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, e ele leva-nos a viver uma vida de unidade. Você vai ver isso se você continuar lendo o capítulo 4. Eu quero que você pense comigo hoje, quando o nosso interior está nutrido pelo poder do Espírito Santo, nós não temos necessidade de abrir as carências que o mundo traz, as demandas e as pautas propostas para a igreja, proposta para a sua família, proposta para os seus filhos, porque nós temos o poder do Espírito Santo que já preencheu todas as coisas. E aí vem a carência do mundo e você não tem essa carência, o apelo da carne, mas você está cheio do Espírito, você consegue viver, né, mais santificado nesse contexto. O poder do Espírito nos capacita a nos tornarmos aquela habitação, a casa favorita, que tem uns cânticos, né? Faz nos transformar em uma casa onde Deus habita. Por isso, a oração que Paulo faz é que ele ora para que vocês recebam poder. Porque para a gente crescer em amor, a gente só vai poder crescer em amor se nós recebemos o poder do Espírito Santo. Recebermos poder do Espírito Santo. E o segundo pedido é que ele nos tornemos verdadeiramente a habitação de Cristo pela fé. Verso 17 diz isso: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, no verso 18, e aí vem compreender todas essas coisas sobre o amor. Nós viveremos governados, se Cristo habita dentro de você, você é governado por quem? Se Cristo habita dentro de você, você é governado por quem? Se Cristo habita dentro de você, você é governado por quem? Bom. Tudo bem, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. É Cristo que governa, é Cristo que é o cabeça, é Cristo que traz a força e o poder, porque é Ele que nos dá o seu Espírito também. Pessoas que são dotadas de vigor espiritual são aquelas em que Cristo habita. E é possível ver Cristo nelas. E a pergunta que eu quero fazer é possível ver Cristo em você? As pessoas estão vendo Cristo em você? As pessoas estão vendo Cristo nessa igreja? Olha, isso é Cristo. Paulo está orando de joelhos para que haja um derramar do poder lá no homem interior, para que a possibilidade de Cristo ser conhecido, porque você se tornou habitação de Deus, é uma realidade. Cada vez mais pessoas com a presença de Cristo em suas vidas vão poder manifestar de maneira poderosa nessa terra. Eu quero que você pense, quanto mais Cristo habita em nós, mais fundamentados, fortes, nós não seremos abalados, nós cantamos, né? Nós não seremos abalados. E quanta fragilidade, a gente tem visto como os crentes estão frágeis, como nós estamos frágeis, suscetíveis a qualquer provação, a gente já esmurece, a gente já desanima, a gente já olha para trás. Mas Paulo está orando de joelhos, e a gente precisa orar também, para que a gente seja fortalecido no homem interior,
para que a partir da habitação de Cristo em nós possamos ser fortalecidos. E esse fortalecimento, arraigados e fundamentados em o quê? Amor. Vamos exalar amor. Não esse amor do amor venceu. A pergunta é, Cristo habita dentro de você? Quem pode dizer amém a isso? Amém. A essência da sua vida é Cristo. Sim? Amém? O Espírito Santo habita, traz a pessoa de Cristo dentro de você, e você então é a morada. Se te espremerem, o que sai? Se te espremerem, o que sai? Quando você está sendo apertado, esmagado, humilhado, o que sai de você? Sai um perfume da rosa que é esmagada, como a gente vê aquele cântico? Ou sai podridão, murmuração, manipulação? Quando você é espremido, o que sai de você? Porque isso é a grande prova, a grande realidade, porque o amor, como é fácil amar pessoas amáveis. Brincadeira eu ia falar, mas a maioria de vocês são muito amáveis. Alguém pode dizer, pastor, quem não é? Tem gente aqui que às vezes é difícil de amar, talvez seja por alguma situação ou outra. Agora, é tão fácil amar o que está na sarjeta. É tão fácil dizer, eu amo o carente, uma criança carente que precisa de ajuda. Como é fácil amar aqueles que estão falando a mesma coisa que eu estou falando, concordam comigo. Mas como é difícil amar aquele que te ofende, aquele que te trai. Como é difícil amar aquele que fez mal à sua família, fez mal a você. Como é difícil amar aquele que te ignorou. Como é difícil amar aquele que não tem apenas maquinado contra a sua vida dentro da empresa, aquele que faz bullying com você lá na escola. Como é difícil amar, e toda vez que você passa por essa situação, você é espremido, e você, na hora de ser espremido, sabe o que acontece? Não sai o exalar da pessoa de Cristo. Sai o exalar da murmuração, da reclamação e de uma série de situações. Paulo ora de joelhos perante o Pai, de qual todos nós fazemos parte, para que nós possamos ser cheios do poder, para que Cristo possa manifestar sua habitação em nós. É esse entendimento que eu tenho. Se Cristo habita em você, Ele precisa ser visto aí. Ele precisa aparecer. E Ele vai aparecer não na hora dos irmãos, na hora do culto, na hora do cântico, porque aqui Cristo aparece, né? Como Cristo aparece na hora do louvor, da palavra, do abraço, do cafezinho, do churrasco. Por isso, como resultado, Paulo fala aqui que se Cristo habita em nós, nós seremos firmados nesse alicerce, que é o amor. Arraigados e fundamentados em amor. Ninguém me tira da posição de que eu amo. Eu vou continuar te amando, mesmo que você me ignore. Eu vou continuar te amando, mesmo que você fale mal de mim. Eu vou continuar te amando, mesmo que você ignore, mesmo que você me traia. Eu vou continuar te amando. Isso só quem fez. Mas Jesus está onde? Dentro de nós. É perfeitamente possível amar quem nos trai. É perfeitamente possível amar quem nos ignora. Perfeitamente possível amar quem
é violento. É perfeito. Será que conseguimos amar e orar pelo pessoal do Hamas que matou aquelas crianças e decapitou outras? Eu até agora não orei por eles. É possível amar um governo corrupto que está... É possível amar? É possível amar, gente? A gente precisa crescer em amor. A gente precisa crescer em amor. E eu entendo que o amor é uma experiência tanto pessoal como comunitária. Está dizendo aqui que seja possível compreender no verso 18, juntamente com todos os santos. Eu aprendo a amar, vivendo a minha realidade, a minha experiência, mas eu aprendo a amar também vivendo a realidade com os meus irmãos. Vocês têm me ensinado a amar. E ensinar a amar é passar, às vezes, vocês me fazerem para superar meu egoísmo, superar os meus traumas, os meus medos, e continuar amando vocês, mesmo que em algumas situações vocês me desprezem. É continuar amando, mesmo que não esteja dentro do perfil que você gosta. Por isso, se eu cresço em amor, a igreja também cresce em amor. Se eu começar a amar, vocês vão ver o amor e vão começar a crescer também. E se a igreja cresce em amor, você individualmente cresce também. Portanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm às vezes me testado, eu agradeço aos outros irmãos que talvez não estejam aqui hoje, que me provam em algumas situações de amor. Eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado, porque eu estou sendo testado no amor agora. Estou sendo testado nessa área. Agradeça a Deus, porque você está sendo testado em alguma área que você precisa amar, para mostrar quem você é. Porque se você for espremido e aparecer demônios, da sua boca sair palavras torpes, sair carne, sair podridão, sair vingança, desejos, é um sinal de que Cristo não está verdadeiramente habitando dentro de você. Como é isso, pastor? Você sabe o que eu estou dizendo. Por isso, eu agradeço a Deus pelos irmãos que me testam. Agradeça. Consegue agradecer? Tem gente que está testando você? Está provando você? Está deixando você... Quase que nem eu tenho uma pessoa que fala assim, está fazendo você sair da casinha? Aquela pessoa me fez sair da casinha. Eu até estou tentando entender até hoje o que é esse negócio. Alguém, se souber depois no privado, me explica. Qual que é o significado de sair da casinha? Mas o texto diz que para que seja possível compreender juntamente com todos os santos, então é uma experiência comunitária. O amor, ele é experimentado comunitariamente, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Grande, alto, largo. Tem um cântico que faz isso, né? Fala sobre isso. A largura. E eu creio que a largura, na minha cabeça aqui, já li tantos comentários que ninguém chegou a nenhuma conclusão direito sobre isso, então eu faço a minha. A largura, eu entendo que é o fato de a extensão desse amor que alcança todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as tribos, de todos os segmentos, por mais difíceis que sejam, o amor de Deus, você deve entender que o amor que está dentro de você é um amor potencialmente poderoso para alcançar pessoas que talvez você fala, essa não, e Deus fala assim, essa sim. A largura é isso. Como a profundidade, o comprimento, a extensão que leva-nos a amar e leva-nos até a eternidade, ao tempo. Esse comprimento me lembra tempo. Como a altura revela da onde veio esse amor lá do amor que desce do céu, o pão vivo que desceu do céu.
e vai até a profundeza, né? Profundidade, alcançou-nos na nossa miséria. Então esse amor, ele tem uma extensão, ele tem uma eternidade, ele tem uma abrangência, ele tem um tempo de eternidade, ele vem de uma altura tremenda que é o céu e chegou até o buraco onde você estava. Não tem buraco, não tem lugar, não tem lama, não tem distância que o amor de Deus não chegue. Ah, esse não. Mas eu fui alcançado na minha miséria, você foi alcançado na sua miséria. O amor dele, mas esse não. Potencialmente Cristo está dentro de você. O desafio para você, igreja, para nós hoje vamos crescer nesse amor. Para de limitar esse amor a certas pessoas, a certas situações, a certas denominações, a certos grupos políticos, a certos costumes na sociedade, a certas práticas sexuais. A gente precisa entender que o amor de Deus, ele alcança todos dentro da... Quem está me entendendo? Faz sentido? Quando nós lemos que nós vamos levar pessoas a um relacionamento com Jesus, ensinando a sua palavra para que eles sirvam em amor, nós sabemos que nós amamos a Deus quando servimos as pessoas com esse amor. Nós amamos a Deus quando servimos as pessoas com esse amor. Por isso, eu quero começar a encerrar. Esse amor, o texto diz no verso 19 e 20, ele é capaz de impactar qualquer um. E está dizendo aqui que é assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. É capaz de impactar qualquer um, esse amor extraordinário, incompreensível. Às vezes algumas pessoas vão perguntar, mas por que você está amando? Eu não sei, eu sei que Deus está me mandando amar essa pessoa. Mas você vai conseguir? Eu não sei, mas pelo jeito eu vou conseguir, pelo Espírito. Nós vamos conseguir, igreja, impactar o mundo, não será com estratégias, não será com dinheiro, não será com pessoas inteligentes. Nós vamos conseguir impactar este mundo. Sabe como? Com esse extraordinário, incompreensível amor de Deus. E conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. É uma coisa... Como que eu vou conhecer alguma coisa que excede o entendimento? Você vai chegar a um ponto de entender que você não precisa entender, precisa viver. Esse amor que vai impactar pessoas, vai impactar o mundo. Uma igreja que cresce em amor é uma igreja que impacta o mundo. Paulo, quando ele se ajoelha diante do Pai, pedindo para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que a gente possa mostrar a presença da habitação de Cristo em nós, ele fala, esse amor ele é abrangente, extraordinário. Só que a gente está vivendo uma degustação, e Deus está falando, eu quero que vocês mergulhem. Estamos no raso. Mas Deus está querendo nos levar para o profundo. Você pode dizer, eu vou viver isso. Eu posso dizer, não vou viver isso. Eu creio que a gente está vivendo esse ano um desafio de ser uma igreja missional, uma igreja que olha o mundo e olha com um olhar desejoso de alcançar essas pessoas, e não só com desejo, mas com práticas, com ações. Mas começa na sua casa, começa dentro da igreja. Como é que está esse coração? Está cheio de amor? Eu quero dizer que Paulo ora de joelhos perante o Pai. E uma coisa que precisa terminar
precisa estar determinado aqui, é que Deus quer responder a essa oração. Você acha que Deus não quer responder essa oração? A gente ora, Paulo orou, eu oro, Senhor, para que essa igreja seja cheia do seu poder. Eu oro, Senhor Deus, para que a habitação de Cristo seja visível e que esse amor extrapole toda realidade, todo... Por isso, nós devemos orar, e eu fiz uma oração simples, porque cheios da plenitude de Deus, quando você está cheio da plenitude de Deus, a sua vida vai ser revolucionada, nem que seja uma mini revolução, interior e com seu marido, com seus filhos, é uma mini revolução dentro da sua célula, mas imagine mini revoluções pipocando em várias áreas da igreja, na sua vida, na sua família. Imagine o impacto que isso vai ter. Pergunta, a oração que devemos orar, se você puder projetar, Manu, diz assim: o Senhor, na realidade, ó Senhor, diante da certeza que fazemos parte da sua família, lhe pedimos que nos fortaleça com o poder do seu Espírito, para que possamos, como igreja, manifestar o amor extraordinário de Cristo, impactando assim esse mundo tão carente. Fique de pé, por favor. Você acha uma boa oração essa? Você quer fazer essa oração? Eu fiz essa oração como se fosse uma oração individual, mas no finalzinho agora de manhã, Deus falou, essa oração tem que ser feita no coletivo. Não é eu, é nós. Vamos orar? Porque esse amor é extraordinário. Ele é impactante, ele é incompreensível para o mundo e até para nós mesmos. Esse amor, ele vai começar a ter significado e não achincalhado como é hoje. Você vai ressignificar essa palavra amor através da forma com que você manifestar esse amor, viver esse amor. Eu gostaria de que você, juntamente comigo, fizesse essa oração. Vamos juntos? Ó Senhor, diante da certeza que fazemos parte de sua família, lhe pedimos que nos fortaleça com o poder do seu Espírito, para que possamos, como igreja, manifestar o amor extraordinário de Cristo, impactando assim esse mundo tão carente. Comece a orar. Comece a lembrar de pessoas e situações. Pode ser pessoas e situações que te deixam incomodado, pessoas que te deixam desconfortável na presença delas, pessoas que te ofenderam essa semana. Comece a pensar naquilo que está guardado já há muito tempo e você já tem orado e não tem conseguido vencer essa situação, essa pessoa. Comece a falar, Senhor, eu quero que o Senhor me encha de poder. Ó Deus, encha-me da tua presença, da pessoa de Cristo, para que quando eu for espremido, para quando eu for testado, para quando eu ficar diante de certas situações, exale amor, exale, Senhor Deus, amor. Ó Deus, ensina-nos a crescer em amor, de maneira sobrenatural, Senhor. Ó Deus amado, não existe lógica talvez no amor que você está pensando. Como eu posso amar essa pessoa? É Cristo, porque Ele amou-nos sendo nós odiosos por causa do nosso pecado. Não havia nada em nós que o atraísse, o seu amor. Ele nos amou estando nós mortos, apodrecidos em nosso pecado. Ele nos amou estando nós longe, o rejeitando.
Ele nos amou e Ele foi atrás de nós. E por isso nós somos uma comunidade gerada no amor. E precisamos manifestar esse amor. Comece a orar, Senhor, faz isso, Senhor. Enche-me do Teu poder. Enche-me do Teu poder, Senhor. Enche-me da Tua graça. Enche-me, Senhor, para que a gente possa viver um novo tempo, Senhor, ultrapassando barreiras, quebrando grilhões, quebrando cadeias, coisas que têm nos aprisionado. Ó Deus amado, sentimentos, ó Deus, prisões hoje se abram, Senhor. Prisões hoje se abram, Senhor. Ó Deus amado, leva-nos a ser a comunidade conhecida como a comunidade que exala amor quando é ofendida, quando é perseguida, quando é traída. Ó Deus amado, ensina-nos a isso, Senhor. Leva-nos a viver esse tempo novo, Senhor. Leva-nos a viver esse tempo novo, Senhor. E a igreja diz amém.